Que eles gostam de usar muito é que a moralidade mudou, os valores morais mudaram. Só que os valores morais, absolutos morais, não podem mudar, porque, como foi enfatizado já hoje aqui, os valores morais refletem o caráter de Deus. Então vamos pegar a palavra, a revelação, a palavra absoluta. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o próprio Senhor que fala: eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. Deus não pode mudar o seu caráter. E se os valores absolutos, os valores morais estão fundamentados no caráter de Deus, então não podem mudar. E Jesus, ele enfatizou, por exemplo, em Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então essas palavras de Cristo, elas garantem uma coisa muito importante que tem que ficar amplificada nas nossas mentes. A palavra de Deus é a verdade válida para todas as pessoas, em todas as épocas e em todas as culturas. Glória a Deus. E isso nós não podemos contestar. Né? Então, o que tem que ser feito? Ou a pessoa se converte, ou então sabe para onde é que vai. Então, é isso. Eu queria fazer essa... Maravilha. Nós vamos deixar esses minutinhos agora à disposição exatamente para perguntas, tá bom? Eu queria só assim, foi muito, para mim foi assim, muito esclarecedor. Eu queria só que vocês trouxessem o que o pastor vai fazer ao constatar, para falar, a forma de falar, porque tudo hoje é criminalizado. Então, Bem simples. Uma abordagem. Bem simples, pastor. O que é que nós temos que trabalhar? Eu gosto de dizer o seguinte: tem coisas, como o pastor Marcos falou, presta atenção. Pode dizer. Tem coisas que são pecados e não são crimes. E tem coisa que, além de ser pecado, é crime. No Brasil, o adultério é crime? Não mais. Na sua igreja tem adúltero? Sim. No Brasil, a homossexualidade é crime? Não, mas é pecado. Sim. Então você tem que tratar o pecado da homossexualidade como qualquer outro pecado que você trata. Sim. Então a gente não pode fazer uma discriminação no sentido de dizer assim: o irmão é fumante, ele pode assistir o culto. O irmão toma da 1:51, pode assistir o culto. O irmão pega a namorada, fornica, se masturba, mas pode assistir o culto. Sim. Então ele pode, o homossexual pode assistir o culto do mesmo jeito. Mesmo jeito. E toda vez que for tratar do pecado, da prática, você trata junto com todos os outros. Para que você não seja alvo de discriminação. Sim. Entendeu, pastor? Então o padrão é simples. Vai tratar da homossexualidade o quê? É pecado. O jeito do adúltero, o fornicador, o mentiroso, a irmãzinha que fica com lascívia. O baladão, que naquele momento teve aquele impacto. O cara fez um estudo, irmãos, de 1 mês só sobre isso. Aí é complicado. Puxou para si. Tem uma questão também. A nossa pregação ela deve ser para oferecer Jesus. O que acontece? Esses dias mesmo um aluno nosso mandou para mim uma pergunta, veio lá do colégio lá, né? Mandou lá uma pergunta lá, porque ele está querendo evangelizar uma católica, aí foi brigar com ela por causa da sua forró. Eu expliquei para ele que primeiro a pessoa tem que conhecer Jesus. Você não tem que tentar transformar a pessoa na marra, né? A pessoa nem conhece Jesus e você vai criticar uma conduta. Então, a pregação que vai tocar no homossexual e tantos outros é mostrar aqui em Jesus a possibilidade de mudança. Amém. Porque o homossexual sofre. Ele sofre desde sempre. Então, você sabe, em Cristo você pode ser diferente. Essa deve ser a mensagem. Sofre muito, viu? Pode perguntar. Esse problema. Ela vai ver que ela está mais agoniada. Quer o microfone, pastor? Não, tá bom, sim. Eu queria perguntar aos pastores se vocês têm algum material para indicar ou alguma fala sobre a criança. Com quantos anos nós devemos trazer a educação sexual? Tratar desse tema com a criança, já que na escola estão ensinando, na igreja, como a gente deve lidar, que material utilizar. E a partir de quantos anos? Na igreja. Sim. Rapaz, na igreja eu sou contra. Na igreja.
Eu acho que o papel da orientação sexual é família. Nós podemos tratar com os Orientar os pais. pais. Os pais, a criança não. Meu posicionamento. Lembrando que você tem uma lei, inclusive, bem mais ampla, que é a questão do. Como é, pastor Horácio? O Conselho Tutelar tem a legislaçãozinha própria das crianças. Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado. Então, por exemplo, por causa do ECA, tem uma série de restrições que nós, na escola, professores, não podemos tratar. Então, se na escola. É tanto que, por exemplo, pastores, até uma questão interessante nossa, viu? Eu não oriento ninguém separar com obreiro experiência menor de idade. Verdade. Menor de idade. Ele não responde por si. Aí às vezes tem um jovenzinho, potencial, é desenrolado, aí bota ele no grupo do louvor, aí separa com obreiro de experiência. Daqui a pouco você chama a atenção dele, isso pode se voltar contra você. Ele é menor. Verdade. Então, por exemplo, educação sexual, igreja, não trate com criança, não trate com adolescente, trate com os pais. Aí sim. Os adolescentes, você 18 é maior, então adolescente até 17. E acontece às vezes a igreja tratar e quando chega em casa desconstruindo tudo. Exatamente. Mas Então isso aí é quanto os pais. Interessante essa questão da homossexualidade, se a gente estudar a história dos povos antigos, assim, os assírios, os babilônios, os medopésios, todos eles eram contrários à prática do homossexualismo. E quando essa prática do homossexualismo começou a se envolver nos povos antigos, que começou a se proliferar e deixar de proibir, o que aconteceu? Essa sociedade se autodestruiu, porque começou a perder a questão da quantidade de pessoas, foi diminuindo na taxa de crescimento, e ela se destruiu. Tanto a questão da pedofilia como o homossexualismo. Isso você vê na história. Apesar de que é muito apagado na internet, você não consegue encontrar, mas nos livros de histórias antigos tem relato sobre isso. É porque a sociedade ela não pode ser sustentada com essas práticas. Toda a história da civilização ocidental, ela se construiu em torno da família. Pai, mãe e filhos. Eles não podem ser desconstruídos, eles querem desconstruir. E querem inibir as pessoas. Tem um sociólogo chamado George Gilder, que ele fala sobre isso. Todas as civilizações que tinham liberdade sexual desapareceram na história. A Grécia, né? O maior problema é a Grécia. Só para fazer uma ressalva aqui, se é que eu posso entender, se eu fui pesquisar, pastor Pedro, sobre a redução da vida dos homossexuais, e realmente está certo, de 79, 74, 75 para 35 aproximadamente. Só que fiquei curioso porque pareceu que na leitura da fala, pelo simples fato de ser homossexual, haveria uma redução e um peso de castigo sobre esses, o que também não estaria errado, se a gente caminhar para essas questões históricas aí das civilizações que tiveram liberdade sexual. Mas também, só para a gente ficar mais informado nesse sentido, é porque esse grupo se coloca mais em risco, porque a maioria prostitutas, doenças, tal, e isso tudo, e violência. E aí entra a questão da violência, que são sofridos, que entram preconceitos, violência, morte, familiar. A gente fala isso porque recentemente a gente acompanha muitos jovens e adolescentes, esses que vão verbalizando para os pais, são surrados, são lançados na rua, e a alternativa deles é entrar nesse mundo. Carol recentemente foi visitar a família e uma jovem foi surrada pelo pai, pelo tio, né, que não aceitava no interior do Goiás, não aceitava o tio liberto e esse jovem, uma menina, lá a pontos de morte, né? Um mês na UTI. Então, só essa questão, porque a gente tem que tratar também, a gente precisa tratar o que falar para um jovem, um adolescente ou uma mulher, um homem que vem
com esse tipo de questionamento, mas como também instruir a igreja a tratar esses que vão, consequentemente, frequentar as nossas igrejas, que são igrejas familiares. São igrejas familiares. Nós devemos ter, no nosso meio aqui, possivelmente, pastores que têm suas famílias, nos seus núcleos, sobrinho, filhos, ou sabe lá o quê, né? Que está, como nós, enquanto conhecedores da palavra do Senhor, e que cartilha podemos ter para talvez não fazer tanto mal, que a gente vai acabar por causa da aceitação, que nós não aceitamos mesmo, por causa que é uma verdade absoluta, bíblica, mas isso não nos dá o direito de violentamente agir contra a palavra do Senhor, que também é amor no bom sentido da palavra. Só um tempinho aqui, porque tem que encerrar, né? Eu queria só dizer assim, recentemente, nós tivemos casos de batismo de uma pessoa que tem toda uma estrutura. Pastor, onde você está comigo? Os trejeitos, né? Os trejeitos. E diz que não está praticando. Nós temos que acreditar. Sim. Ninguém vai botar um visor para ver o que ele faz. E nós não podemos impedir o batismo. Mas ele tem que ter um discipulado muito bem acompanhado. Pelo menos essa culpa a gente não leva. Aí é evidente. Só uma indicação, pesquisa no YouTube, doutora Anete Guimarães, responde um ponto que o Fred colocou sobre a questão das doenças, da longevidade baixa, né, do homem sexual. Ela fala sobre os males do sexo anal. E ela mostra cientificamente que não é natural. Já vi. É bem pesado o vídeo, mas vale a pena você ver. Ela explica por que não é natural, explica inclusive qual é a origem do prazer. Que é um rompimento da próstata, uma coisa lá. Dentro dessa temática, acaba que muitos cristãos convertidos, que acreditam na regeneração do Senhor, se veem numa queda moral por causa do